Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo à Roda de Ginástica. A gente está em atraso com vocês, já tem alguns dias aí, mas enfim, é o proletariado que faz isso com a gente, né? Estamos com um conflito de agenda aí. Meu nome é Renan, vocês me conhecem, estou aqui hoje com o Alex e com a Laura. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, Renan, boa noite pessoal. Sei que a gente ficou devendo aí o episódio sobre a visita lá ao CT, mas ele vai sair agora, bora lá conversar. Oi, gente, espero que estejam bem. E vamos falar de CT hoje. Dentre outras coisas, né? E vocês perceberam que nós estivemos lá no CT com a nossa correspondente da Choquei, né? A Lu Salles, que também está com a gente hoje aqui no episódio. E aí, Lu, boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, ouvintes. Hoje é dia de polemizar, né? A Lu participou com a gente no episódio que foi bem polêmico. E ela esteve presente lá para poder trazer os pouquinhos do CT para a gente, né? E nós estivemos presentes lá com o patrocinador. Nós temos nossos primeiros mecenas aqui no podcast. E é a Gym Time, que é uma marca aí de equipamentos de ginástica aqui no Brasil. A gente fala muito da Gymnova, do Spieth, do Taishan, marcas estrangeiras, mas aqui no Brasil nós também temos marcas de equipamentos de ginástica, e a Gym Time é uma dessas. Graças a eles nós pudemos fazer aí o bem bolado para a gente poder participar dessa cobertura no CT, e a Salles foi a nossa representante. Tivemos muitas novidades. Inclusive, Renan, pode falar, Laura. Se você, cara ouvinte, tem uma academia de ginástica, quer reformar uma academia de ginástica, quer modernizar os aparelhos, o time é agora, viu? Gym Time, pessoal. Gym Time. A Laura já tá aí fazendo o jabazinho do podcast, tá vendo? Ela já tá mexendo na ponta da língua. É sobre isso. E a gente teve várias novidades nesse CT. No caso, no camping do CT, né? Eu fiquei muito feliz de ver tantas meninas convocadas, porque a gente está acostumado aí em campos com menos meninas. A gente que está acompanhando o esporte já há algum tempo, no ciclo de Tóquio, enfim, vou nem comentar, mas eram 10 meninas no máximo ali, acabou que deu no que deu, né? E eu acho que a CBG aprendeu aí com os próprios erros e agora está convidando várias ginastas. Inclusive, algumas delas era a primeira convocação para camp. Isso foi muito, muito, muito legal. A gente teve a presença não só das principais, né? Rebeca estava no camp, Jade não, né? Jade está recuperando de lesão. Mas a Flávia também não, porque ela estava viajando para Tailândia na época. Mas a grande parte das meninas principais estavam nesse camping aí. A Carol Pedro também não estava, porque ela está recuperando de lesão no ombro. Vários apps, né? Várias meninas treinando dupla pirueta. Aí a gente postou um videozinho aí da Duda, da Bolsas, que são meninas que estão estreando no adulto esse ano. Larissa, ela fez uma pirueta simples só, mas a gente sabe aí pelo off que ela tá treinando em dupla. Coutinho. Conta aí, Lu, o que você achou, o que você viu lá de novidade, assim, que você... Enfim, traga suas impressões do camping. Cara, então, o que eu senti é que agora a gente consegue sentir uma evolução em massa, né? A gente sai um pouco ali daquele histórico e daqueles métodos lá engessados da seleção permanente. E hoje a gente tem várias meninas com potencial, eu acho isso muito incrível, sabe? Tinham pelo menos umas 4 ou 5 fazendo dupla esticada, então, tipo assim, coisa que anos atrás isso era excepcionalidade, sabe? Era coisa só das que eram de grande relevância mesmo, tipo, era Daiane dos Santos, era Jade Barbosa, e se restringia a isso, Daniela Hipólito e tal, eram nomes cotados. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem a massificação, né, dessa alta qualidade, pelo que eu percebi. E isso é muito bom. Eu acho que isso a gente começa a pensar, de fato, né, em estruturar uma equipe potente. Nós tivemos 2 bons resultados consecutivos, né, em 2023 e em 2024. Eu acredito que está tendo essa preocupação
de que a gente se mantenha no topo, né? Para que não seja só um caso isolado desses anos. Então, acho que eles estão pensando muito nas equipes, né? Eu acho que as duas experiências que nós tivemos, tanto com a equipe feminina quanto a masculina, nos anos de 2020 e 2024, respectivamente, né? A não classificação depois de muitos anos e tudo mais. Mas eu acho que isso era o final mesmo do apontamento que eu estava fazendo, né? Eu acho que toda a equipe técnica tem a preocupação de que não se repita, né? Esses dois processos que eu acho que para toda a nação foi de retrocesso, né? A impressão que a gente tinha naqueles momentos de não classificação. Então a gente hoje trabalha com muitas meninas potentes, sendo ali a ponte necessária para caso precise de substituição do elenco principal, algo nesse sentido. No caso da Letícia, a gente sabe aí que, apesar dela ser uma ginasta que já representou muito o Brasil, nesse comeback dela para 2019 foi uma coisa muito às pressas, né? A gente teve uma entrevista com ela aqui no podcast já, e ela mencionou que ela voltou a treinar porque eles viram que a Rebeca tinha machucado, né? Exatamente isso. Pra gente não precisar trazer alguém às pressas, sabe? Já tem um elenco ali pronto para caso ocorra essas urgências, essas emergências. Exato. E a gente que acompanha, a gente sofre há mais tempo, né? Então a gente tava já nos grupos nessa época aí, 2018, 19 e 20. A gente viu tanto de menina talentosa que o Brasil tinha, que estavam ali, que podiam despontar aí como grandes ginastas, mas que não eram convocadas para os campos simplesmente. A gente não sabe quais os motivos. E acabou que deu no que deu, né? A gente tinha campings aí com 7, 10 meninas, e uma equipe de 6. Assim, não faz sentido nenhum ter um negócio desse, né? Então, é realmente complicado. Que bom que eles mudaram essa mentalidade, eu também fiquei bem feliz. Não é o primeiro camping que eu vejo isso acontecer. O camping passado que a gente comentou aqui no podcast, que foi um camping da Confederação Pan-Americana de Ginástica, da PAGU. O PAG, no caso, em português, né? E eles convocaram meninas do MSGA, que é lá do Goiás, algumas outras meninas que nunca tinham estado num camping antes. Então, aí eu já comecei a elogiar bastante. Só que dessa vez eles arrebentaram a boca do balão. Então, assim, fiquei feliz você pôde ir lá, Lu. Fiquei feliz mesmo. A gente teve aí várias meninas treinando duplo esticado. Pelo que eu vi, foi a Júlia Coutinho, né? Que ela aparece fazendo um lindíssimo. A Duda Montesino também, Larissa, a Bia Lima. A gente sabe também que a Maíra Elô tá treinando para colocar uma terceira passada ali no solo dela. A intenção seria, no caso, começar de duplo esticado, fazer a sequência de piruetas e depois o duplo carpado, né? Para poder ganhar o bônus de 0,2 de saída, porque nesse código teve alteração. Somente o bônus somente é concedido se a ginasta fizer no mínimo 3 passadas. Ela tinha 2, ela tem ainda 2 na série dela, né? Mas ela falou que tá treinando aí para colocar. A dupla pirueta, a gente teve entrevista com a Renata recentemente aqui também, ela falou um pouquinho sobre os trabalhos das meninas, mas a gente conseguiu ver vídeos dessas duplas sendo feitas agora no camping, e uma que me surpreendeu muito foi a Duda, tá? A Duda me surpreendeu demais, eu não tava esperando uma dupla pirueta dela, porque ela é uma ginasta que ela tem menos potência, apesar do artístico ser muito bom, a personalidade dela é incrível, ela consegue colocar isso na ginástica e é muito limpa, muito firme. Mas a explosão não é uma característica dela em si. E ela foi lá e fez duplas piruetas. Pro fosso, mas fez, né? E assim, não sei a impressão que você teve. Vocês tiveram quando viram o vídeo. Quando viram o vídeo. Eu acho que ela consegue aterrissar aquela dupla. Com certeza ela consegue. Ela é filha da Jade Barbosa, meu amor. Não quero ninguém subestimando a Montesino na minha frente, porque ela é minha nova preferida da nova geração. E você conversou com ela, né? Perguntou sobre as inspirações, ela falou. Rebeca, Simone, foi que toda a sua live. Jade, velho. E Jade, falou da Flávia, né? Que a gente sabe aí que ela tem um carisma que as pessoas comparam com o carisma da Flávia. E ele falou da Jade. Nos grupos, a gente já chamava ela de mini Jade, né? E é notável que ela tem um carinho muito grande pela Jade. Porque na entrevista anterior que ela fez, ela também tinha respondido só Jade, inclusive. Então, é notável. E ela é uma menina que
destoa de todas as outras, né? Todo mundo se inspira muito na Rebeca e tudo mais. Ela tem uma diferença que ela sempre aponta a Jade como a inspiração dela. Uma fofa. Queria falar uma coisa, Lau? Sim, eu ia dizer, só puxar um gancho, inclusive, já que falaram da Jade, para quem tava naquele burburinho, se ela vai aposentar, não vai aposentar, ela deu indícios que não ia. Ela renovou com o Flamengo, ela e Lohane por 1 ano, Flávia e Rebeca por 4 anos. Tenho opiniões sobre essa renovação, mas não vou soltar agora. Prefiro esperar um pouco. Eu tô tão por fora de atualizações de ginástica que eu nem sabia que tava tendo burburinho de aposentadoria. Eu só vi ela lá no camping e foi isso. Eu nem esperava que ela fosse aposentar, não. É uma das melhores ginastas do Brasil até hoje. Concordo. Querendo ou não, a Jade ela foi essencial para os resultados que o Brasil teve, né? Uma dupla Eu não quero que ela se aposente, mas tinha muita gente falando que ela deveria se aposentar, piriri pararó, por isso que eu falei do burburinho, entendeu? O pessoal Começa que uma pessoa que fala essas coisas nem gente é. Uma novidade que eu queria trazer para vocês aqui é que nós teremos um reality do Roda, né? O Big Brother Brasil, que vai inaugurar aí, talvez mês que vem. A gente está estudando aí as melhores datas. E o Iago, que tentou participar com a gente no episódio, acabou não dando muito certo, mas ele é membro lá do Ginfãs também, assim como a Lu era, a Lau também. E assim, os realities do Ginfãs são conhecidos por aí, né? E a gente vai replicar aí algumas das dinâmicas lá e tentar fazer diferente. E o Iago era sempre que apresentava. Ele vai ser aí o nosso diretor de realities, digamos assim, aqui no Roda. Vai começar com esse aí e vai valer prêmio em dinheiro. A gente não sabe ainda, a gente na verdade não sabe, a gente já sabe, a gente só não vai divulgar por agora o prêmio, mas já fiquem ligados aí porque vai ser pelo WhatsApp mesmo. E, na verdade, vão ser 32 vagas, 16 camarotes, que a gente convidou aí pessoas que já são veteranos de realities do esse realities é tão pandemia, quando a gente passava o dia em casa sem fazer nada. Sim. Quem lembra do Night Cup? Qual deles, amigo? Ganhei 2 das 3 edições. Boa, verdade. Sim, é uma dinâmica diferente que a gente está trazendo. O Iago, ele participaria desse episódio também falando um pouquinho sobre o reality, mas acabou que não deu certo também. Mas o negócio tá rodando. Fiquem ligados, meus amores, para não cair da trave. Gente, uma outra questão. Diga. Uma outra questão que deve ser tratada aqui em relação aos cortes desse podcast. O público quer ver o podcast na íntegra, vocês ficam cortando tudo que eu falo. Hein? Amiga, se vocês me chamam, vocês têm que ter culhão pra acabar com o processo. É que ninguém aqui quer ir pro tribunal de raia. Ninguém aqui quer ir pro tribunal de raia. A versão na íntegra só para apoiadores, tá, galera? Vai ser o nosso Patreon aí, todas as versões para mais de 18 anos. Então, gente, a gente vai criar um Close Friends, tá? $100 vai xingar a gente no na Twitter. Íntegra. Nossa, $100 o episódio na íntegra. Gente, vocês podiam fazer igual a Virgínia, né? Que cobram para fazerem perguntas e tal. Aí eu respondi assim de uma forma bem honesta e vocês vendiam as respostas. Vamos fazer. O Roda Proibidão. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. O Roda Proibidão. E o primeiro a se inscrever no nosso OnlyFans de podcast ganha um pack do pé do Renan de brinde. E voltando aqui então pro assunto. Outras novidades também que a gente teve aqui no camping foram largadas assim, das paralelas, né? A gente viu algumas meninas fazendo aí algumas coisas interessantes, treinando coisas interessantíssimas, e a Nicole, eu acho que ela tá fazendo aquele, eu esqueci o nome, não é ginástica em si, mas o giro de sola com Kachev, acho que é um Ray que fala.
A Andresa tá treinando o Ray também. Ela acabou de postar um story hoje, há uma meia hora atrás, fazendo o Então, Ray. Porque tem o Ray largada, que é o giro de solo, quando a ginasta coloca os pés e as mãos O da Andresa é o Ray largada e retomada. O que a Andresa tá treinando. O da Nicole também. Mas também temos o Obviamente, Ray. né, gente? Nem precisa especificar porque o outro elemento é um G de saída. Qual ginasta brasileira vai fazer um G de saída das paralelas? Eu, hein? A Rebeca Procópio. Ela postou, Rebeca Procópio, do SESI. Postou treinando um Ray de saída, que é um duplo esticado com dupla pirueta. Pois é. As meninas do SESI estão vindo com tudo. A Bia Lima, né, que eu mencionei anteriormente, que ela tá fazendo, que ela fez ali um duplo esticado no camping, que eu postei o videozinho lá no Instagram. Ela era do Pinheiros e trocou recentemente de clube para o SESI, né? Aconteceu ali uma troca no Pinheiros. A Irina, a gente não falou sobre isso no podcast, né? É uma pauta para hoje, inclusive. A Irina Ilyashenko e a Caroline Molinari, que eram do Sejin, foram para o Pinheiros e a Júlia Soares foi junto. Aí nesse rolê aí, a Bia Lima saiu do Pinheiros e foi para o SESI, né, que também fica em São Paulo. E uma outra adição ao SESI é a Thaís Fidelis, que ela oficializou o retorno delas aos treinos. Já tem uns vídeos dela treinando umas coisas interessantes. Acrobático ainda a gente não viu, mas na trave ela já está fazendo ligações, está limpa. Giro, ela já está fazendo um meme quase Mustafina, no solo, no caso. Então, assim, ela está prometendo aí fazer um retorno interessante. E eu gosto muito do trabalho do Felipe Naime, que é o treinador head coach lá no SESI, e ele vem aí com meninas interessantes. A própria Procópio, né, que a gente comentou, ela não só está fazendo essa saída de Ray nas barras assimétricas, mas ela também está fazendo uma rondada, pirueta grupada na trave, está treinando, claro, né? E uma saída de Sukahara grupado na trave. Então, assim, é uma menina ousada, ela quer melhorar e ela tá aí como estreante também na categoria adulta esse ano. Então, é uma menina aí que a gente tem que ficar de olho nela. E no Sejin, né, as duas treinadoras ali que estavam tomando frente junto com o Rony, elas saíram do clube e quem foi para lá foi o Roger, que está retornando agora ao Sejin, ele que trabalhou por lá muitos anos, e ele saiu de lá porque não viu uma oportunidade de crescimento, foi para a Argentina, e da Argentina voltou para o Brasil e agora está no Goiás. E saiu do Goiás agora do MSGA para o Sejin. Então aí, eu acho que todo mundo meio que está ganhando, sabe? Nessa troca de cadeiras aí. Só o MSGA perdeu aí um grande treinador. Mas, em contrapartida, eles reimportaram o Eduardo Junqueira, que ele estava treinando na Austrália, né? Ele é treinador e árbitro lá na Austrália. Ele voltou ao Brasil para trabalhar no MSGA. A gente tem, inclusive, uma entrevista com ele que ele conta tudo que aconteceu na carreira dele, desde aqui no Brasil. Trabalhou também com as meninas da geração Rio 2016, foi para a Austrália depois, agora está de volta. Então, acredito que ele vai ser aí quem vai tomar as frentes do MSGA com a ausência repentina do Roger, né? Sim. Inclusive, Renan, tu falou de saída de trave, me lembrou que a Nicole Belo, ela tá treinando duplo carpado. Acredito que ainda tá um pouco longe de estar pronto, pelo que eu vi, tá um pouco longe, mas acredito que ela continuando treinando uma hora sai. Até acho que talvez fosse um bom negócio treinar duplo grupado, porque eu acho que ela teria mais facilidade, mas tudo bem. E atualmente ela sai de uma pirueta e meia na trave. Então sair de duplo grupado, além de aumentar 1/10, ainda daria o bônus. E de duplo carpado aumentaria 2/10 e daria o bônus de saída deu mais. Então, se ela conseguir upar mais adiante, ia ser muito bom. Embora, repito, ainda está um pouco longe. Mas eu acredito que com muito trabalho duro e toda a competência e orientação do pessoal do Flamengo vai sair. Sim, eu também concordo com você.
A Nicole também conversou com a Lu, né? Nas entrevistas lá que a gente postou. Inclusive, a gente deve soltar esse episódio antes da gente terminar de postar as entrevistas que a gente tem guardadas ainda. A gente se enrolou muito, pessoal, muito mesmo, para poder legendar, enfim, tá? Foi uma bagunça só. Mas a gente vai terminar de postar as entrevistas, tem com o Vitali Guimarães, né? Tem o Tavinho, Minas, junto com o Tavinho com o Gabriel Faria. Aí tem também o João Perdigão, tem Júlia, tem Flávia, que a gente não postou ainda, Júlia Coutinho, Isabel. Então, tem mais coisa bacana vindo aí de conteúdo pro Instagram, mas a gente se enrolou completamente. Então, assim, fazemos meia-culpa nisso aí. Enfim, né? Ainda sobre o camping, teve mais alguma coisa que te chamou a atenção, Lu? Então, foram 2 dias de camping, né? Foram isolados o masculino e o feminino. E no dia do masculino, eu acho que é até spoiler, mas não é bem um spoiler porque agora eu real não lembro. A Júlia Soares estava treinando alguma coisa de diferente. Eu acho que era aquele salto lá. Enfim, ela estava treinando um salto de valor S, se eu não me engano. Gente. E eu até falei pro Renan na hora, eu te falei na hora. Mas eu é o não cadete peguei. com meia. Cadete com meia, ela estava treinando. Ah, que legal, que legal. Isso na trave ou na... Né, amigo? Solo? No solo ela já faz. Verdade, verdade. Poxa, aí sobe bem, né? Ela também foi vista, né, treinando duplo esticado, que é um elemento aí que ela fazia muito mal mesmo. Mas aparece. Não, mas na entrevista a gente chegou a falar isso, inclusive. Oi? Não é só vista. A gente chegou a falar isso na entrevista, não foi só vista, ela confirmou que ela vai tentar pôr o duplo esticado na série. E sobre o cadete com meia na trave, seria um super reforço para a série dela, que aumentaria 2 décimos, né? Porque ela trocaria um C. Um C por um D, E... Não é por um E, não? Verdade, C por um E, 2 décimos na trave. E ela agora também tá fazendo o Van Leuven, né? Nas assimétricas, que é o chapa com meia. Na verdade, ela tá começando a aprender. E assim, a Júlia, a gente sabe que ela carece muito de paralelas, né? Só que agora ela tem passado bastante tempo no CT e tem trabalhado bastante esse aparelho, né? A gente sabe aí que a Irina e a Carol, elas têm melhores aptidões para trave e solo. Então, está sendo assim, uma experiência bem interessante para a Júlia, essa troca no Pinheiros, porque pelo que eu tenho visto, ela tem conseguido fazer esse modelo híbrido aí de CT São Paulo, CT São Paulo. Eu mesmo quase nunca vi ela treinando em São Paulo desde que ela mudou. Pelo menos não nos vídeos. Inclusive, eu cheguei a questionar ela sobre isso, né? Porque, reconhecidamente, o Sejin tem uma tradição muito grande no solo e na trave, né? Como, enfim, um trabalho de melhor esforço e excelência. Enquanto no Pinheiros a gente tem a Bia, né? Que, querendo ou não, trabalha muito bem. E aí eu perguntei da Júlia, né? O que ela via de possibilidade para ela melhorar os demais aparelhos, e ela está bem confiante, né? Pelo que ela apresentou, e na expectativa de que ela consiga vir com o individual geral bem potente para ser competitiva mesmo a nível internacional. Isso, eu acho muito interessante. Pode falar, Lau. Ela tinha dado uma entrevista um tempo atrás, eu não vou lembrar quando, mas foi até antes de Paris, que ela disse que para Paris não daria, mas que em Los Angeles ela tinha um sonho de chegar pelo menos perto do pódio do individual geral. Palavras dela. Ousada ela aí. Há um tempo atrás, e ela fala que quer pódio de individual geral e que ela quer chegar pelo menos perto. Muito bom ouvir isso, muito bom mesmo. A gente sabe que a Júlia tem um nível bom, assim, já tem um certo reconhecimento internacional, mas a gente vê no cenário, assim, do Brasil atualmente,
a gente tem uma competição interna muito forte que vem crescendo, né? Vem as meninas do Flamengo aí com a base de paralela e de salto muito boas, e que a Júlia vai ter que correr atrás aí para complementar esses aparelhos, tendo em vista que a gente forma muita ginasta individual geral, né? Então ela vai ter que estar competindo aí. Sem falar que a Júlia ela tem uma concorrente direta, né? Que foi atrapalhada pela lesão, que é a Andresa, mas parece estar voltando bem. E a Andresa em forma é uma concorrência direta para a Júlia, né? Então eu acredito que a Júlia está tentando se diferenciar com o individual geral, porque eu acredito que ela sabe que se ela continuar só trave solo, a Andresa tá chegando perto. Foi prejudicada pela lesão, mas estava muito perto antes da lesão, né, gente? Só que eu acho que a gente também tem que trazer uma perspectiva mais real, né? De que a gente analisa muito potencial, mas a gente que é fã de ginástica, a gente sabe que existe um grande abismo entre potencial e quem faz acontecer, né? Nos últimos brasileiros, inclusive, a Júlia tem um destaque muito grande, perante até as demais mesmo, enfim. Então, a Júlia, ela apresenta essa consistência, né? E, querendo ou não, ela põe em prática o potencial que ela tem. Então, ela melhorando nas paralelas, que é o único aparelho que ela fica mais atrás das demais, né? Talvez ela equilibre todo o individual geral dela, porque ela tem uma consistência nas outras provas, ela tem uma certa linearidade, né, para ser competitiva internamente. Eu concordo super com a Salles, e inclusive acrescentaria mais que a Júlia já tem uma rodagem que as outras não têm, né? Então isso já coloca ela aí uns passinhos à frente aí dessa disputa. Não, eu concordo com vocês. Eu só falo que a disputa existe. A Júlia tá em vantagem, acho que isso sem dúvida alguma, mas ela não é boba, ela sabe que se ela ficar estagnada, alguém vai ir lá e pegar o lugar dela. Então ela não é boba. E isso eu acho muito bom pro Brasil, porque quando a gente não tem muitas ginastas, o que é natural acontecer? A ginasta vê que a vaga dela tá garantida e acaba se acomodando um pouco mais. Quando ela vê que tem gente no retrovisor dela, ela começa a querer mostrar serviço para manter a vaga. Então, a gente ter essa competição interna é muito bom, porque assim quem tá no topo vai se esforçar ainda mais para se manter no topo, quem não tá no topo vai se esforçar o dobro para tentar chegar no topo. Então, essa competição só tem a agregar, ao meu ver. A gente fala muito mal da ginástica dos Estados Unidos, mas eu confesso que eu pago um pouquinho de pau, assim, por trials deles, né? E seria muito legal se a gente tivesse algum tipo de competição interna parecido para fazer uma seletiva bacana, assim, antes dos jogos. A gente quem, amigo? Eu sou bem cadaria nos Estados Unidos. A gente... Boa parte da torcida brasileira, né? Eu não me incluo também, eu até gosto um pouco delas. Nossa, gente, O Lu, você gosta da Tiana Sumana Sequeira, é diferente. Juro, gente, eu tô pra qualquer eu gosto muito das americanas. Até porque elas surram qualquer brasileira. Johnson rainha, né, amiga? Não, amiga. Nasty é muito superior. Limite também, né? Limite. Inclusive, o Trials, ele é muito interessante, mas ele anda dando azar, viu? A zebra anda solta. Muitas lesõezinhas, a bruxa anda bem soltinha. Mas o que eu ia falar, na verdade, já ia puxar um outro assunto, é que o Trials é um espetáculo e tal, mas a mesma palavra espetáculo, a gente não pode se referir ao último Intercup, né, pessoal? Foi péssimo. A gente ia falar do Intercup mais pra frente ainda hoje. Mas, ó, assim, só pra dar um spoilerzinho. Mas, assim, não foi aquele Lucy, não. Só pra dar um spoilerzinho, o principal nome que tava competindo, ao meu ver, foi a Helzy Rivera, que só competiu trave e ainda caiu. Então, só pra vocês já terem uma ideia do nível aí, do que a gente vai falar. A gente tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Helzy sendo Helzy. Nós tivemos a grande campeã do individual geral, a Lavi Crime, que é de 2010, mesmo ano da Isabel. A vice-campeã foi a irmã dela, a Vivi Crime, que ainda nem júnior mas já foi vice-campeã.
E a terceira colocada não é da família. E é interessante dizer que a Levi Crying, ela somou 53 com 2 quedas. Ela caiu no Tsukahara Shikado, de saída na paralela, e caiu na última passada do solo. A campeã do solo foi a irmã dela, Vivi Crying, e a campeã da paralela, honestamente eu não vou lembrar o nome, o Inter Cup do Júnior me deu muita impressão, não sei se os meninos vão concordar, que a grande esperança dos Estados Unidos para esse Mundial Júnior tá na Levi Crying, e eu diria que a grande esperança deles, no geral, tá nas irmãs Crying. Não sei o que vocês pensam disso, antes da gente ir pro sênior. Inicialmente, eu confesso que eu não assisti o feminino júnior, nem o masculino júnior, só assisti o feminino adulto. Mas eu vi as notas e, assim, eu vou até além do que você disse. Eu não diria que elas são as esperanças do júnior. São as esperanças do adulto, assim, quando elas virarem adultas. E a outra parte, a grande parte da esperança das americanas para o próximo ciclo está na universidade. Porque eles vão precisar das meninas que estão indo para a faculdade. Isso aí, para mim, ficou muito claro. Porque eu não estou vendo talento nos Estados Unidos para poder entrar nessa equipe principal. Foi o que eu disse, assim, ao meu ver, das júniors, aquelas que têm potencial para brigar mais hoje é as irmãs Crying. Eu vi mais o júnior que o sênior, eu disse. Ah, tá. Eu não assisti tudo, porque foi um final de semana cheio, né? Teve a Copa do Mundo de Copos, né? Que aconteceu. E assim, eu não paro muito a assistir ginástica americana, pra ser sincero, sabe? Mas eu vi. Uma questão, pode falar. Não, eu assisti o Intercâmbio e fiquei assim, gente, as americanas estão passando fome, tá? Gente, então, mas é uma questão que a organização americana, né, a forma que eles lá competem internamente é uma lógica totalmente diferente daqui do Brasil. Então, querendo ou não, só as flopadas precisam ir para essa competição, que inclusive eu achei classificatória para as próximas, né, seguindo alguns critérios mais internos, de tipo, medalhistas, finalistas, mundiais e não sei o que lá. E aí, quem não está em nenhum critério precisa competir o American Cup para competir as demais competições. E aí, eu acho que só vai aquelas que precisam mesmo. Só as passa fome que não tem de onde tirar nada para participar das outras. Mas assim, elas têm que usar tanto a Winter Cup como o American Classic, como o US Classic, essas 3 competições, para se classificar para o campeonato nacional, que é o US Championships. E nesse Championships que é de fato aí a briga de cachorro grande, sabe? Mas geralmente a gente tinha umas meninas até ok, sabe, competindo no Winter Cup. A última foi aquela de cello, por exemplo, a última campeã, né? A Sky Blakely competia. Eu vi uma coisa muito curiosa, que foi algumas saídas simplificadas, né? A exemplo aí da Dulce Kaler, que ela não competiu tudo, mas na trave ela teve uma queda e a saída ela fez só mortal esticado. Isso aí nunca seria permitido em uma Winter Cup nos Estados Unidos. Mas o novo treinador dela é o Patrick e o Damon, na verdade, são os 2 treinadores que estavam na Romênia, e eles fizeram a revolução na ginástica romena, né? E eu já consegui perceber uma certa mudança no ritmo de trave da Dulce Kaler, tá? Por mais aí que ela esteja treinando com eles por muito pouco tempo, mas a trave dela você já consegue ver uma certa diferença, está mais fluida, e eu acho aí que o Patrick ele vai mudar a cara da ginástica do WCC, né, o World Champion Center lá, o clube da Bios, e como todo mundo copia eles ali, porque querendo ou não a Bios é a grande referência na ginástica, tanto americana quanto internacional, isso aí deve mudar também o jeito dos outros treinadores trabalharem as meninas deles,
O que acontece hoje nos Estados Unidos? Quer dizer, acontecia até então, né? A Biles lá com 1 milhão de pontos na frente de todo mundo e as outras querendo encostar, então investiam muito em dificuldade. Mas o código mudou agora e tal, e tá sendo... Ficou muito claro também nas Olimpíadas, né? A Rebeca ganhando da Simone com uma prova com acrobacias bem menos difíceis. Mas ela ganhou na execução, né? Então, assim, eu acho que o código tem mudado hoje em dia e os treinadores americanos têm sido muito resistentes em aplicar essas mudanças, porque a mentalidade deles é justamente essa: artístico para quê, né? A gente precisa de acrobacia para poder não igualar, mas chegar perto de uma Simone Biles da vida. Agora o treinador delas, lá, a Simone ela deve continuar treinando também, não é nem besta. Ele é extremamente inteligente na hora de montar as séries e ele tem um artístico hoje que é referência. Tanto que a Ana Barboso ganhou o bronze olímpico com uma coreografia impecável, que veio do Patrick, né? Do Patrick e do Damon lá, os treinadores holandeses. A gente teve uma entrevista aqui recentemente também com a Lilia Cosman, que ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, mas a família é romena, e desde pequenininha ela sempre sonhou em competir ginástica pela equipe romena. E ela competiu as Olimpíadas de Paris, o Mundial de 23, né? Ela fez essa transição, e ela comentou com a gente que eles, inclusive, podem voltar para a Romênia, não soube da certeza, né? Que eles podem, inclusive, voltar para a Romênia para essa parte de artístico. Então, assim, a Simone tomou essa bordoada, assim, digamos, da Rebeca lá em Paris, e depois disso, não, vamos contratar o treinador que humilhou a Jordan Chiles, né? Porque, na verdade, a Barboso era treinada pelo Patrick, justamente pelo Patrick. Foi ela ali que ganhou a medalha de bronze em cima da Jordan Chiles. A gente sabe muito bem como é que aconteceu a história, aqui no podcast a gente comentou bastante sobre isso. Então, eles estão focados nessa parte artística agora, né? Porque os descontos estão sendo enormes. Uma Jade Carey, por exemplo, hoje em dia não se cria numa prova de solo, porque os descontos artísticos dela são muito grandes, e agora eles aumentaram ainda mais, né? E colocaram mais descontos artísticos. Então, a americana, se não souber dançar agora, já era. A única menina que eu vi que tem um artístico legal lá, assim, que realmente está pronto, é a Nola Matthews, que é uma ginasta do Airborne Academy, lá da Califórnia. Ela já está comprometida com a Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, e ela já vem tendo algumas experiências internacionais nesse início de ano há alguns anos. Só que é uma ginasta extremamente inconsistente. Ela erra muito, e não foi diferente nessa Winter Cup. Ela também teve uns errinhos lá, umas quedas, e acabou ficando longe aí das medalhas, né? Pra vocês terem noção, a Nola Matthews, ela ficou em 5º lugar no individual geral, pontuou 52 de 400. Sendo que ela teve uma paralela com queda, 12.450, e a trave dela também não foi lá grandes coisas, 13.150. Mas no solo ela ficou em primeiro lugar com 13.300. 13.300 foi o melhor solo americano dessa Winter Cup. Isso aí qualquer brasileira tira, com só acrobacias porque a gente tem um artístico bem mais desenvolvido que o dos Estados Unidos, obviamente. Só que, num contexto geral, ela ficou em 5º com 52 no individual geral, né? Eu acho que 5º lugar no Brasil, porque tira as 3 principais individuais gerais. Deve sobrar um 49 da Caroline Pedro. Então, assim, eu acho que para a equipe é um equilíbrio bem maior. Não, com certeza. Apesar de ter sido um hit solo. Tem várias ginastas medianas, mas quando você junta médio com médio com médio, dá mais do que uma excelente com uma ruinzinha, entendeu? Não, mas foi numa competição flopada também, né, Renan? Com certeza lá pra frente eles vão ter outras opções de ginasta de verdade. Sim. Não essas básicas aí, passa fome, que não tem série. A campeã foi a Ashley Sullivan, que é do Metroplex. Ela... a Metroplex fica ali no Texas, né? O Texas é meio que Rio de Janeiro deles lá pra ginástica. A gente tem um clube da Biles, o WCC, tem o Metroplex, tem também
O Woga, os dois Wogas ficam no Texas, tanto do Marchenko quanto do Liu Qin. Só aí são 4 clubes grandes. E tem mais também que eu não tô lembrando agora, mas são vários clubes ficam sediados ali. O Texas Dream fica no Texas. Verdade, o Texas Dream, só que o Texas Dream tá flopado pra caramba, né? Tem tempo aí que eles não colocam uma ginasta grande. Mas o Texas Dream é muito icônico. O Texas Dream concordo com você. A gente teve aí algumas ginastas. O Texas Dream ele é meio carniceiro também, né? Toda ginasta que passou por lá, pelo menos, tem lesão. Mas, enfim. Aqui é uma açougueira. Oi? Aqui é uma açougueira. Zimescal. Isso, aí. Campeã olímpica pelos Estados Unidos. E, enfim, agora ela tem esse clube aí lá no Texas. E eu tô gostei de ver, assim, sabe? A Sullivan, ela já foi do Woga, ela saiu do Woga porque ela não tava conseguindo treinar com o Liu Qin. Sim, muitas ginastas se compadecem dessa situação porque elas também tiveram muitos anos com o Liu Qin, né, de lesão. E agora que ela tá já há um tempinho no Metroplex, que ela começou a evoluir lá, né? Então eu achei legal aí ela vencer. Eu tive a oportunidade de vê-la competir pessoalmente uma vez, que foi no DTB de 2022, e foi bem legal. Eu gosto muito do duplo esticado dela, com pirueta, o Shuzo, que é selado, né, diferentemente de outras meninas aí, que fazem mais carpado, que inclusive vai ser um desconto agora maior no código, né, quando você carpar um Tsukahara esticado, um Shuzo. E eu gosto da Ashley, mas assim, dificilmente ela deve entrar na equipe principal pro Mundial, a não ser que eles realmente não tenham opção. Uma outra fofoca que eu esqueci de comentar antes é que o Lohan Landi, ex-treinador da BIOS, ele tá agora no México, vocês viram isso? E o Ed não tá morando com a Aimee, que é a mulher dele? Porque a Aimee tá na Geórgia. Não, ele tá no México agora. Ela assumiu na Universidade da Geórgia e ele agora assumiu como head coach do México. Já fez um campo, inclusive, com 200 ginastas. 200 ginastas. Inclusive, a Natália Escaleira, né, que a Lu Salles é fãzaça da Escaleira, ela tinha anunciado que ela realmente não ia, que ela ia aposentar, mas agora voltou. Decidiu voltar com o Landi como head coach do México. Acho que vai ser interessante ver o que ele vai fazer com o México, porque o México, ao meu ver, sempre teve muito potencial. Inclusive, eles pegaram o final para aparelhos antes do Brasil nas Olimpíadas, né, com a menina que homologou o Lopes em Sydney. Então, eles estão ali, de tempos em tempos, criando uma menina que se destaca. Teve o bronze da Alexa Moreno em 2018, teve aquela mexicana que em 2012 humilhou as brasileiras no PAN, 2011, perdão. Então, de tempos em tempos, aparece uma menina de destaque. Mas eles não têm uma equipe muito coesa ainda, assim, uma equipe que ganha muitas competições menores e que tende a brigar por uma classificação olímpica. Ainda não rolou. Mas eu acredito que com um bom trabalho desse francês, o México pode, quem sabe, brigar por uma vaga em LA. Se a Coreia do Sul conseguiu em Paris. Concordo com você. Eu acho que o México, ele tinha, inclusive, condições de entrar em Paris, tá? Mas as mexicanas resolveram flopar e também a arbitragem deitou elas pra caramba. O México, assim, antes do Mundial até era difícil, mas poderia. Mas elas não se ajudaram. Não se ajudaram, é isso aí. Eu realmente achei que as mexicanas iam chegar pra arrebentar esse ano, tá? Achei que elas iam chegar bem, mas não foi o que aconteceu, não. E você falou aí das meninas anteriores, essa que homologou o Lopes foi a Denise Lopes, né? Ginasta mexicana aí, maravilhosa, inclusive. Depois dela, eu lembro ainda da Brenda Maganha, que tem a saída de triplo mortal agrupado nas barras assimétricas, o Maganha, né, que leva o nome dela.
Tem também a Elsa Garcia, essa ginasta aí que foi muito promissora logo quando ela estreou no adulto, né, 2007, 2008. Ela era rata de Copas do Mundo 2007, participou de várias, inclusive já destronou a Jade Barbosa em algumas Copas do Mundo 2007. Mas assim, ela não conseguiu nenhuma medalha mundial. A primeira realmente veio com a Alexa Moreno, em 2018. E eu vou te dizer, a Alexa vem aí, né, participando e tal, mas tem um outro nome que eu destacaria, outros nomes, na verdade. Primeiro tem a nacionalizada, a Pineda, que é americana e está representando o México. Mas também, falando agora de mexicana, tem uma que me chamou muita atenção, que é a Aretize Sandoval. Atziri. E ela... Renan, eu sou brasileira, muito obrigada. E daí ela tá fazendo o duplo de Tsukahara, já faz um tempo. No solo, no salto, o famoso Zamo. E eu acho que se ela polir um pouquinho, ela pode sim pegar a final de salto esse ano. A Sandoval também esteve presente em Paris, né? Acabou que não conseguiu. O México levou 3 ginastas individuais para Paris. Não conseguiu classificar a equipe, mas classificar as 3. A Alexa Moreno, a Natália Escalera e a Atziri Sandoval. O Lu tava falando aqui que você é super fã da Natália Escalera. Obviamente, eu sou fã da equipe mexicana, meu amor. Inclusive, o problema do México é que não tem consistência, mas eles têm uma evolução que é perceptível também, né? Então saíram ali de um país do limbo, sabe? Um Egito da vida que não tem ninguém, para vir para uma seleção que de fato figura entre as tops mundiais, no sentido de que vem reforçando a equipe, né? Um projeto que é a longo prazo. Nem o Brasil começou no topo, enfim. E a gente consegue ver perceptíveis avanços, né? Eu não vou lembrar agora o nome da ginasta, mas tem uma ginasta que ela tinha uma prova de paralela muito boa. E eu acho que essa particularidade do México, que vem atrasando atualmente, né? Eles serem fortes como equipes, porque a maioria das ginastas são ginastas que têm um aparelho, né? Um aparelho perceptível, o resto tudo 12, o que não colabora muito, 11, 12. E isso é um acúmulo de muitas ginastas, né? Tem ginastas que têm solo, que são 2, tem ginasta que tem um salto melhor, e tem ginasta que tem uma paralela, mas geralmente é uma por aparelho. No dia que eles conseguirem firmar mais séries, eu acho que vem uma equipe bem disposta aí a se classificar pela primeira vez para uma final por equipes. Eu acho que esse futuro não está muito longe, não. E o que você acha do Lohan Landi, o técnico da Biles lá no México agora? Cara, então, eu sou um pouco leiga no sentido de opinar sobre técnicos mesmo, né, e o trabalho desenvolvido, porque eu acredito que existam versatilidade, né, nas maneiras de trabalhar, enfim, mas eu acredito que, assim, tem muita as mãos do técnico, e sim, na formação da ginasta, só que eu acho que não tem por que esperar também que vá construir uma nova BIOS em outro lugar, sabe? Eu acho que a pessoa tem muito essa percepção, porque foi técnico de fulana, qualquer ginasta que ele tocar vai ser igual fulana. Eu acho que, enfim, a gente pode sim, né, com certeza teve um trabalho impecável ali com a BIOS, mas eu acho que não pode esperar que em todo lugar que ele for, ele vai fazer uma nova BIOS, alguém à altura. Eu acho que ele vai conseguir corrigir alguns erros de base ali, porque ele conseguiu corrigir a Jocelyn Robertson, né? Eu acho importante dizer que... A Jocelyn, ela foi reserva da Olimpíada. Ele acha que ela tinha antes de ir pro clube deles, sem condição alguma. Eu acho importante a gente frisar que o francês, ele não foi quem tornou a BIOS quem ela é. Ele lapidou, claro. Mas quem fez isso foi a Armée Bowen. Ela tá na Holanda agora, né? E ela que está na Holanda.
Então, na minha visão, quem tornou os Biles foi a Aimee. O que ele fez foi lapidar para torná-la ainda melhor. Mas ele formou a Madison Cochin, por exemplo. Ele foi o treinador da Cochin quando ela foi vice-campeã olímpica de barras assimétricas. E também campeã mundial, né? Mundial polêmico, que tínhamos 4 medalhas de ouro. A Cochin foi querer. Mas ela não merecia aquele ouro. Desculpa, gente, ela não merecia aquele ouro. Aquele ouro é da Komova. Ao meu ver, é da Jurou. É da Spiridonova. Eu fiz o quê? É dividido entre a Spiridonova e a Ilin Fan. Não, era Komova. Komova que merecia aquele ouro. Não, gente, Claro o ouro que era não, da Renan. Gente, Vitória Komova foi perfeita naquele dia. Ela merecia aquele ouro sozinha. Ó, ouro pra Komova, prata pra Spiridonova e bronze pra Fan. 4º lugar pra Cochin. Jurou. Não, amigo, força menos um pouco. Ai. Eu sou fã da Komova, você sabe, né? Nossa, eu também sou, não tenho nada contra ela, não. Só que é muita forçação. Achar que ela era melhor do que a Fanlin, que tinha a prova mais difícil, uma execução impecável, e que é a Spiridonova. Spiridonova, que inclusive, eu fiquei muito triste com a queda dela na final da Rio, tá? Das barras assimétricas. Ela não merecia aquela queda. Cara, eu não fiquei nem triste com a queda dela, não. Eu fiquei triste foi com o bronze e pra aquela gazela sem graça da alemã. Sophie Scheder. Você queria bronze pra quem? Pô, a outra alemã merecia mais. A Zeitz? Você sabe que as duas têm treta, né? Quer dizer, a Scheder, que foi a medalhista, ela tem treta com metade da seleção alemã. Mas a Saik toda essa inveja dela, né? E a Zeitz tretou com o também resto. tem treta, gente. Mas eu também tenho amo treta com a Laura e a gente tá aqui no podcast juntas. Ela e... Quem lembra do showzinho que ela deu quando a Federação Alemã escolheu a Krevik? A Zeitz, né? A gente comentou sobre isso aqui no podcast. Lendária. Mas pra quem tá nos ouvindo e não sabe, a gente se conhece já há bastante tempo, né? Nos grupos aí. A Lu e a Laura são polêmicas. Elas sempre brigavam, né, nos grupos. Mas estão aqui hoje reunidas como amigas, né? Profissionalismo. E aí, Laura, Já que a gente tá falando de polêmica, gente, eu queria trazer uma outra polêmica que eu acho que já foi resolvida, já foi muito discutida aí podcasts afora, mas nenhuma dessas opiniões é válida, a não ser a minha. Então, eu tô aqui para externalizar a minha opinião e validar ela como a única certa. E trazer um pouco sobre o caso também, né, da final de solo de Paris, né, que muito se falou, muito gente se dividiu, né, entre quem merecia aquele bronze, se era a Chayos de fato, se era a Sabrina, ou se era a Barbosu, mas ninguém leva em consideração que a verdadeira medalhista é Júlia Soares, que ela foi roubada nas classificatórias, e todo mundo sabe que ela é melhor que ambas ali que estavam disputando bronze. Eu vou até mais longe. Jade Barbosa. Na verdade, ela deixou que as outras ganhassem, porque aquela chegada do Tsukahara dela foi o que deu a margem necessária para os árbitros para tirarem ela da final. Pois é, eu também compartilho dessa mesma opinião, mas eu não queria forçar a Jade Barbosa, né, e tá considerando assim um cenário que não existiu, porque se for para desconsiderar erros, todas tiveram mínimos erros, né, senão todo mundo teria 10 de execução, mas agora trazendo a realidade e o que aconteceu de fato, a Júlia Soares merecia muito aquela final, ela cravou todas as chegadas, ela deu o nome nas classificatórias, foi escancaradamente uma xenofobia o que aconteceu ali. A Júlia, ela não exatamente cravou todas. A última passada dela deu um passão de 0,3. Mas 13,5 mais 0,3 dá 13,8. E 13,8 era a nota ali necessária para ganhar a medalha de bronze. Então você está correta. Eu valido a sua... Ela mereceu a final mesmo com o passão da última chegada, porque eu acho que foi muito abaixo a execução dela em relação às demais. Ela não ficou... merecia. Se tivesse Júlia Soares na final, não teria nem discussão de quem não ia ter nem briga, que ela não ia deixar nada para essas feias, para essas passa-fome.
E a Childs tá brigando até hoje, né? Falando que ela merecia aquele bronze. O que você acha sobre Outra a Jordan louca, Childs né? achar que ela merecia o bronze? Qual a Ela sua quer opinião? tanto um bronze porque ela não vai pra praia de Copacabana com biquíni, igual a Flávia Saraiva tá toda semana. As brasileiras, elas estão lá com a marquinha de biquíni sempre em dia, né? Isso é verdade. Eu queria só comentar que, felizmente, adversários, somos mais profissionais e somos mais que amigas dos fãs, aquelas. E sobre a questão da Jordan, da Ana, né? Deu muita polêmica e tal. Eu adoro a Jordan, a linha da Jordan. Mas a Ana merece. A Jordan deu margem ali, era da Ana mesmo, infelizmente. E, inclusive, essa atitude da Jordan, embora compreensiva, eu entendo ela, me decepcionou um pouco. Eu já acho que a Sabrina esse bronze. Vou polemizar mais ainda. A Sabrina nem deveria estar na final. Mas eu fiquei feliz com o bronze da Barboso em cima da Childs. Mas eu queria muito que a Sabrina medalhasse, só pra mãe dela xingar todo mundo. A mãe dela ia ficar tão louca, gente. Só pelo entretenimento, ela ia jogar na cara de todo mundo, velho. Aí ia ser tão lindo. Mais que o Renan. Pra mim, a Sabrina nem deveria estar naquela final. Porque ela foi muito over nas quals. A Jordan merecia final de individual geral. A Sabrina não merecia final de solo. A execução dela foi quase igual a da Júlia. Não faz nem sentido. Então, assim, tivemos erros. mas a Sabrina parte de 6, né? A Júlia parte de 5.4. Mas eu tô falando de execução, meu amor. A execução delas foi quase igual, sendo que a Júlia é muito mais limpa. Ah, entendi agora o que você quis dizer. Mas falando em Sabrina, ela tá mudando a coreografia, tá? Agora ela, além de colocar as tranças lá, bem afro... cada dia mais negra também a Sabrina, né? Reconhecendo as origens africanas dela, com as tranças, agora ela tá com uma coreografia que é quase um copia-cola da Rebeca, né? Só que com uma outra música diferente. Vocês então viram essa decaiu, coreografia? Né? Mas, cara, tá muito igual da Rebeca em várias partes da coreografia. Em várias. Não é só uma, nem duas, nem três, são várias. Eu comecei a rir quando eu vi, né? Que mandaram lá no grupo. Aí eu fui pro Twitter ver o que o pessoal tava falando. Cara, o pessoal tava caindo em cima da Sabrina por causa dessa coreografia. Eu rachei de rir, mas enfim. Ai, espera aí que ela... O famoso copia, mas não faz igual. Exatamente. A Sabrina tá doida pra ter um CPF. Mais alguma coisa sobre o Intercup, sobre essas fofocas aí? Ou a gente pode passar pro World Cup de Cottbus? Acho que não. Só o que faltava mesmo era a gente comentar o vídeo do Nori, porque tem uns spoilerzinhos ali. Mas aí fica pra próxima também, na curiosidade. Curiosidade, a gente vai postar essa entrevista do Nori também. É uma das entrevistas que nós não postamos ainda. E a ideia original era que nós assistíssemos aqui com vocês. Inclusive, nenhum de nós aqui assistiu, só a Lu que gravou lá. Então, a gente iria assistir e reagir aos spoilers que o Nori nos deu nessa entrevista. E foi bem bacana, né? Sim, a experiência lá. E essa é uma das entrevistas que eu tenho que assistir ainda. Eu fiquei de assistir online com vocês aqui. Uma curiosidade sobre o Intercup que eu esqueci de mencionar é que tem duas ginastas que, inclusive, foram convocadas para o International Gymnastics, que vai acontecer lá no Canadá, que são treinadas por um brasileiro. O nome delas é Trinity Wood e Carly Bullock. Elas ficaram em 5º e 6º lugar, respectivamente, na Intercup Júnior, e elas são treinadas pelo Hélio Coutinho, né, que é ex-Flamengo, está nos Estados Unidos agora, desde o ano passado, agora assim, né, entre aspas, desde o ano passado, e tem participado de campos aí, o USA Gym, tem conseguido crescer lá profissionalmente, e duas meninas dele estão aí convocadas para a seleção júnior dos Estados Unidos.
A Trinity Wood ficou com 49.600 e a Carlith Bullock ficou com 49.250. Inclusive a Carlith, ela ganhou o título individual, né? Nas barras assimétricas, ela tirou 13.3. Dos aparelhos ela ficou mais a, mas essa nota aí colocou ela mais por cima do geral. E a Trinity Wood ficou em terceiro lugar na trave e quarto no solo, com 12.600 e 12.400 respectivamente. E ela ficou ali. Vamos ver como é que elas vão se sair agora nessa nova competição, né? Vamos ver, fiquei feliz aí com o desenvolvimento do trabalho dele lá com elas. Ô Renan, então, gente, vamos falar sobre a Alemanha, mais especificamente uma das 10 mil copas e eventos que acontece lá, que é a Copa do Mundo de Cótipos. E aconteceu agora, nesse final de semana, transmitido pelo site da FIG, o FIG TV. Inclusive, fica a dica para quem quiser reassistir, é só entrar lá no site da FIG TV, tem o Cplays e não precisa de VPN. Olha que legal, não precisa. E é de graça. E é de graça. Falando agora sobre os resultados. Na trave, a gente teve a Zoe Akin ganhando o ouro com margem. A outra chinesinha ficou com a prata, a japonesa com o bronze. E a minha lindíssima, maravilhosa de Taipei, Lai Pinju, ficou em quarto lugar. No salto, a gente teve aquele pódio que deu 110 anos somados, que foi o pódio das tiazinhas da Jin, que foi a Shuzo, a Xelef e a Teja. Shuzo com bronze. As três rolezeiras, né? Elas são bem rolezeiras nas Copas do Mundo. Não pode ver uma Copa que elas estão lá. E a Teja com ouro. Inclusive, é curioso dizer que das três, duas são mães. A Teja tem 2 crias e a Shuzo tem uma. Na paralela também deu dobradinha chinesa. E medalha deu ouro para a China, bronze para a China e prata para a americana naturalizada inglesa Charlotte Wolf. No solo, eu vou ter que pedir ajuda para os universitários. Mas, se eu não me engano, deu ouro para a China também. A China rapou nessa Copa. No caso aqui... Tempo tão esse que a China tá ganhando ouro no solo, hein? Pois é, o solo quem ganhou foi a Zhang Han, 13.433, a prata foi para a Li Ras, de Israel, 12.933, e o bronze para a China também, 12.2033. A concorrência, Polônia, Turquia, Noruega, Ucrânia e a Grã-Bretanha, a Charlotte Booth, que ela, não sei qual foi a lesão que ela teve, mas ela não conseguiu terminar a prova, aí ficou com 10 cravado, Perfect 10 dela. Americanas amam Perfect 10, né? Ela tirou um aqui, coitado. Mas uma outra curiosidadezinha legal aí foi a Zhang Qixin, da China, que foi a campeã nas assimétricas 13.900, e a Zhang e Han, elas não são primas, não são irmãs, não tem parentesco, acabou em quinto lugar, ela teve uma queda, né, e ficou com 12.533, mas ela homologou, finalmente, o giro oitava na Bieva, que é aquele Stalder, aquela passada por cima da barra na posição esticada. Ela tinha homologado isso aí na Copa do Mundo de Cotpus do ano passado, só que aí depois a FIG reviu e deshomologou o elemento dela. Agora ela foi lá e homologou de novo. Então assim, agora aparentemente, oficialmente, nós temos o Zhang novamente no código de pontuação. Vamos torcer para a Donatella não mudar de ideia, né? Tomara. Por mim que se dane, gente. A chinesa tá longeão da gente. O negócio é rebaixar o Oliveira pra Eva. Isso aí foi sacanagem. Justo. Não, e rebaixar o Soares para C. Sempre foi C. Não, foi D. Quando ela homologou no ciclo de toque era D. Verdade, mas assim, todas as passagens de vela, as entradas de vela eram D, né? Aí depois a dela foi parada.
Inclusive, Penso. ela me disse, quando a gente conversou, que ela ficou meio chateada, assim, tipo, poxa, eu aluguei, vocês vão lá e rebaixam. Tenso. Uma curiosidade que eu queria trazer a respeito dessa Copa de Cottbus é que, igual a Laura falou, né? A Alemanha cedia diversas competições de ginástica no ano, e duas delas são Copas do Mundo, Copa de Stuttgart e essa Copa de Cottbus, mas tem um contexto histórico nisso aí, né? Porque a Alemanha até 92 era 89, na verdade, era dividida por um muro de Berlim, e ali tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sob diferentes influências, né? A Oriental sob influência da União Soviética e a Ocidental sob influência dos Estados Unidos e países do bloco capitalista. E a Alemanha é o berço da ginástica. A ginástica, como esporte que a gente conhece hoje, nasceu na Alemanha, né? E eles têm um carinho muito grande pela ginástica lá, inclusive tem um verbo específico para fazer ginástica. Você não diz, eu faço ginástica, você fala ich turne. Nesse nível, o grau de relação da cultura alemã com a ginástica, né? Ô, Renan, só para complementar o que tu disse, a Alemanha vai ter mais uma competição esse ano, além das que sempre tem, que é o europeu em Leipzig. Sim, vai ser em maio agora. Alemanha Oriental, né? Sim, mas hoje é tudo Alemanha. Sim. E outra coisa... O que eu ia falar mesmo? Outra coisa interessante de falar, né? Sempre tem que no Mundial de 2019, que foi sediado na Alemanha, em Stuttgart, os ingressos esgotaram relativamente muito rápido para um Mundial de Ginástica. Os alemães são fanáticos por ginástica, fanáticos. Foi um dos mundiais que mais rápido esgotou. Eu me lembro que eu levei um choque, porque na época eu estava pensando em ir, acabei indo pro PAN, baixo orçamento. E daí eu estava olhando para a Alemanha, e eu me lembro que os ingressos esgotaram muito rápido. E daí eu pensei, mas Doha ficou dias, tipo, no dia da competição tinha ingresso. E então as pessoas né? Sim, mas só terminando o que eu estava falando aqui, a Alemanha tem esse nível de envolvimento muito grande com a ginástica, né? E Cottbus sediava o torneio da ginástica alemã da Alemanha Oriental, e Stuttgart sediava o torneio tradicional da Alemanha Ocidental. Então, são dois torneios aí que, na verdade, como eram dois países diferentes, eram dois torneios diferentes, mas quando a Alemanha se unificou em 89, eles preferiram manter as duas competições, pelo histórico que elas têm, né? E você vê a diferença da arena de Stuttgart para a arena de Cottbus. Cottbus é, assim, uma arena muito mais tradicional e sempre aconteceu nessa arena específica, na Lausitz, né? Eu acho que foi só em 2006 que eles fizeram na prefeitura a Copa de Cottbus, mas depois disso voltou a ser na Lausitz Arena e até hoje acontece lá. A estética do ginásio é muito União Soviética, sabe? É muito legal mesmo. Já Stuttgart é aquela coisa mais show, assim, que a gente vê e tal, mas Cottbus ainda mantém aquela estética tradicional e que honestamente me agradam bastante. Eu gosto de acompanhar as Copas. É que a Alemanha Oriental pisava na Alemanha Ocidental, né? Tanto é que nas Olimpíadas de Montreal, Montreal foi Berlim, agora não vou lembrar, mas teve aquela Alemanha icônica que fez aquelas barras assim, que ganhou o ouro. A Alemanha já ganhou da Bulgária em 88 por equipes, conseguiu o bronze. Então a Alemanha Oriental ela tem uma tradição muito forte. Não que o Ocidental não tenha, mas uma coisa que eu percebo é que a Oriental sempre foi muito forte. Sim. Uma outra coisa que a gente não chegou a comentar aqui no podcast ainda, mas porque a gente tá para fazer esse episódio já há um tempão, né? Acabou que não rolou. Mas foi uma onda de denúncias de abuso que aconteceram lá na Federação Alemã. E eles estão levando isso muito a sério e já tem, inclusive, um
promotor, né, o escritório de advocacia, na verdade, que está fazendo esse papel de investigação lá em Stuttgart para poder investigar esses casos da DTB. É uma coisa bem, bem importante de se dizer, porque várias ginastas chegaram e falaram sobre casos de abuso, tanto verbal quanto condições de treino não tão boas, né? E muitas delas são do MTV Stuttgart, que é o clube lá de Stuttgart mesmo, que tem a Ellen Kaveric, que tem a Eliseitz, que é o clube assim que mais ganha na Alemanha, né, em competições da Bundesliga, que é a Liga Nacional deles lá. Então está sendo aí uma investigação que está tomando uma certa repercussão lá na Alemanha. A primeira a falar foi a Tabea Alt. Ela foi medalhista de bronze na trave de equilíbrio em 2017, quando a Pauline Schaeffer foi a campeã, que é também alemã, né? A Pauline falou também, a irmã da Pauline, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela tem uma irmã que é ginasta, foi lá e falou. Janine Berger, finalista olímpica de 2012 no salto, também falou. Ela que compete até hoje, inclusive, no clube menor lá, mas ela compete. E foram várias mesmo. Meninas assim que eu nem lembrava que tinham feito ginástica. A Tabea Alt foi lá e repostou, porque ela foi a primeira, né? E, enfim, tá girando um burburinho bem interessante lá na Alemanha. A gente tá acompanhando aí de longe. Agora, um comentário aqui que eu acho que vai conversar com isso, mas se vocês preferirem, podem cortar depois. 2, na verdade. O primeiro é para comentar sobre o pódio, né? Principalmente o pódio ali da trave, que, enfim, nos Jogos Olímpicos, a gente tinha... Os primeiros pódios foram todos os pódios previsíveis, né? Não saiu um pouco ali do que todo mundo já esperava. Quando a gente olha para a final por equipes, para o individual geral, para o salto e para as barras. Mas quando a gente chega nas traves de Paris, a gente vê um pódio super inesperado. E aí eu coloco até uma opinião muito pessoal minha de que esse pódio da Copa do Mundo talvez tenha sido até tenha tido até um nível maior, né? Porque, enfim, a trave de fato é um aparelho bem estável. Eu particularmente não gosto muito da escola de ginástica italiana, né? Gosto de uma ou outra ginasta ali bem, bem peculiares, particulares, e quem me acompanha sabe muito minhas opiniões sobre as ginastas de lá. Mas, enfim, foi um pódio totalmente, assim, imprevisível. E enfim. E um outro, se vocês quiserem comentar sobre isso também. Você gosta da Ferlito, cara? Eu gosto da Ferlito. Cara, e daquela outra que quase pegou final de solo no Rio. Meneghini. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Isso! A lenda. Eu só gosto das bonitas. Resumindo, essas caras de cavalo eu não gosto. Você gosta da Vila? Cara, eu até gosto dela. Só que aí eu acho que ela é meio flopada demais pra mim. Não me desce. Quem gosta dela é o Diego, né? Inclusive, se estiver nos ouvindo... Da Vila. Eu não tenho nada contra ela, eu tenho contra as outras. Então, assim, meio que eu não ter nada contra já é um meio de gostar meu. Exato. E um outro comentário é que a gente agora é uma análise de conjuntura mesmo mais local sobre a Alemanha, né? Já que você trouxe essas informações, eu acho elas bem pertinentes. É que a gente vê recentemente, né, diversas manifestações mesmo das alemães, até em debates nacional, já que a gente viu elas lutando e conseguindo fazer com que normalizassem o uso daquele macacão, né, não mais aquele colã tradicional nas competições. A gente vê essas ondas massivas de denúncia dos abusos, né, e de assédio moral, enfim, que ocorre dentro da própria seleção. E a gente teve agora o fim de mais uma eleição, né, na Alemanha, que a gente vê a direita tendo avanços dentro do país e leva até a questionar como é que vai ficar, enfim, essas denúncias, né, em relação a um contexto mais local. Enfim, será que isso vai desmotivar elas a avançar nessas denúncias e nessas lutas? É uma pergunta muito interessante. Eu não parei para pensar sobre isso, na verdade. As eleições foram bem recentemente, né? Foram esse ano agora, essa semana, a semana passada.
E realmente está tendo um crescimento muito grande da extrema-direita lá, né? A parte da AfD. E não sei o que isso implicaria na ginástica, para ser sincero. Não sei, mas os alemães, naturalmente, eles têm essa militância, sabe, neles. Então, não sei, honestamente. Mas que está rolando uma investigação, está rolando. E quando eles fazem um negócio desse, geralmente é certinho, sabe? Então, eu acho que eles vão conseguir chegar, sim, em nomes lá. Inclusive, a treta que eu comentei anteriormente, da Sophie Scheder com a Pauline Schaeffer, foi justamente por conta disso, tá? Tem uma treinadora, acho que é Gabi Freza, o nome dela. Ela treinava a equipe principal lá em Chemnitz, que é onde fica o CT da Alemanha. E a Pauline, ela falou na época, né, sobre algumas coisas lá. E a Sophie Scheder, ela foi lá e postou em favor da Gabi, entendeu? Da Gabi Fraser. Então, desde então elas não se falam. Eu acho que foi a final da Bundesliga de 2023, que elas estavam uma do lado da outra ali, né? Eles fazem aquela questão de que a líder fica sentada, né? E a outra fica lá do ladinho dela até sair a nota, igual tem no Mundial. Eles reproduzem isso na Bundesliga. E estava a Pauline sentada e chegou a Sophie Scheder. Aquele silêncio mortal entre as duas, sabe? Elas nem se olhavam. Acabou que a Sophie bateu a Pauline, né? Mas teve essa situação aí. A Gabi Fraser, depois ela foi até para a Áustria e ficou treinando a Áustria por um tempo. A Áustria melhorou muito sob a supervisão dela. Inclusive uma ginasta que era alemã e se mudou para a Áustria, que foi gente, me fugiu o nome dela agora, Carina Kröll. Ela perdeu para Caroline Pedro naquela Copa do Mundo 2019, lá em Tóquio, como alemã, né? Aí depois ela competiu para a Áustria 2022, teve um ano excelente. Ela conseguiu perder para Klimenko. A Klimenko, ela flopou bastante naquela Copa, realmente. Ela não, e ela conseguiu perder para a Klimenko, que caiu na paralela, que fez mortal esticado no salto. Tenso. Ela foi uma das ginastas que também falou bastante. Ainda no tópico alemão, a Laura Jurka, ela tinha ido para a Alemanha, não tinha? Não estava nesse processo aí de... Tava, mas ela voltou para a Romênia. Na verdade, ela é nascida na Alemanha, né? Ela é alemã, a Laura Jurka. Ela nasceu em Munique, mas ela sempre morou na Romênia. E teve esse papo aí de que ela mudaria de nacionalidade, mas eu acho que foi por água abaixo, porque ela continua treinando na Romênia, ela voltou a treinar em Deva e participou até de uma Copa Online que teve aí, tirou 9 na trave. E não era Perfect 10, era sistema de nota aberta, mas ela tirou um 9 na trave. Enfim, e só falando de Romênia rapidinho, já que você citaram a Jurka, minha xará, a Gólgota tá voltando, se preparem que o Rajadão tá vindo. A Gólgota voltou, suja pra caramba, mas ela tem muita dificuldade. Vai ser uma Sabrina 2.0 aí se ela voltar ao que ela era anteriormente. Suja ela sempre foi, Renan, suja ela sempre foi, mas eu gosto da Diva, ela é muito guerreira, e ela carregou a Romênia nas costas em 2018 para acabar se classificando a Maria Roubura, que com todo o respeito... Porque ela desistiu antes, né? Ela desistiu. Não, ela foi pro Mundial, né? Mas flopou, tadinha. Foi, só que ela flopou horrores. E com todo o respeito a Maria Roubura, gente, a menina sai de pirueta estendida. Pirueta estendida não, mortal estendida em Copa do Mundo. A própria Maria João falou, Andréa João falou, nossa, isso é saída de infantil. Maria Roubura. E palavras de André João também. Se eu não soubesse que ela era romena, eu diria que ela é de um país que está começando na ginástica. Bósnia e Herzegovina. Pois é, menina. A Romênia tá voltando também. E diz a Alemanha que vai agora ter uma equipe decente, né? Vamos ver. Elas passaram vergonha em Cottbus. Só levaram a Zille Stör
e uma outra menina lá que eu esqueci o nome dela também, mas assim, as alemãs, Lisa Wurzel. A Lisa Wurzel classificou em terceiro lugar no salto, chegou na final e não participou. Ela simplesmente deu o famoso perdidão na final de salto. Não competiu. E a Zilha Stör ficou em último lugar na final de barras assimétricas. E foi isso. Essa foi a participação da Alemanha na Copa do Mundo em casa. Elas estão bem mal das pernas, tá? Vai depender mesmo de Ellen Kevich e quem quiser continuar aí. Emma Malevis, que tá voltando também às competições agora, né? Aos treinos. Ela teve... A Saravoz ainda compete? Compete. A Saravoz é boazinha. Não curto muito a ginástica dela, mas ela tira umas notas boas. E também tava quase esquecendo aqui, a gente tá no finalzinho do episódio já. Queria mandar um beijo pra galera que nos ouve, nossos ouvintes aí, principalmente a galera do Refugim, que foi um pedido isso aí. O João do Boné e o João, mandar um beijo pra vocês aí, obrigado por nos ouvirem, por gostarem do nosso podcast. E pessoal também no Ginfãs, que inspira bastante gente aí. A maior parte dos nossos membros aqui vieram do Ginfãs, né? E é isso. Pessoal, obrigado aí por nos ouvir. A galera não me inspira em nada. Oi? Essa galera não me inspira em nada. Eu queria também mandar um beijo especial e um agradecimento a dois grandes amigos meus, Ismael e Step. Beijão, vocês me inspiram cada dia mais nesse podcast, vocês sabem muito de ginástica. E eu queria mandar um beijo muito especial pra Alissa e pra todo mundo desses grupos que eu nunca participei e nem ligo, que não tiram meu nome da boca. Um beijo. Ai, gente, sério. É um Eu surto. tô há quase um ano fora de todos os grupos, tô há quase um ano, e a galera até hoje ainda fica me Esses grupos citando, são surto. Mas a época da pandemia foi o ápice do surto, cara. Eu dei cara risada. Sério. Foi muito engraçado. Assim, vocês vão ter vocês não conhecem os Ginfãs, né? Vocês vão ter uma experiência de Ginfãs no Big Brother Brasil lá que a gente vai organizar. Mas, assim, não se assustem, tá? Porque o pessoal realmente é bem polêmico, eles gostam de brigar. Passam o dia inteiro brigando no grupo. Né, Salles? Eu não tô mais em nenhum grupo. O dia grupo. inteiro brigando. Juro? Eu tô mais quieta de todo mundo. Ai. Eu não brigo, eu só dou moral pras brigas que a galera arruma. Eu não sou a pessoa que fica atrás de briga, não. Mas eu sou a pessoa que sustenta. Você mexeu comigo, vem até o final. Ó, você, Diego, o Fragapane, sempre estão metidos em briga. Sempre, vocês três. Os outros dois são uns lixos, né? Vamos concordar aqui que a gente briga porque são dois lixos e eu tenho que defender, né, um outro lado das narrativas. A Lau E meu também lado tá é o sempre envolvida em certo. briga. A Lau caiu, inclusive. Mas ela tá sempre envolvida em briga aí. Enfim, quem quiser participar, por conta em risco, mas se preparem aí porque vai ser briga o dia inteiro nos grupos, tá? Já vou avisando. Aqui, né, o nome é Big Brother, mas tá mais pra A Fazenda. Essa é o conceito do reality. E também queríamos agradecer o Gym Time mais uma vez, que estão com a gente agora nesse iniciozinho de carreira com mecenas aí, né? Obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. A gente fala pra caramba, mas vocês ficam aí até o final com a gente. Obrigado por isso tudo. Acabou que não deu pra gente fazer o episódio que a gente queria hoje também, né? Mas a gente vai postar as entrevistas que a gente tá com elas engavetadas para postar essa semana. Então vocês vão ter a cobertura completa do camping, o Roda Gym Time, né? Que a gente fez essa ação aí em parceria. E obrigado aí pela audiência. A gente vai voltar aí com episódios mais frequentes, a gente vai se organizar melhor. Mais entrevistas também em português vindo aí. Entrevistas bem babadeiras, igual o pessoal fala, né? Estão vindo aí.
com gente de fora também. Enfim, não vou fazer muita alarde não, né? Mas quando vocês forem dar conta, nós já estamos com o episódio postado. Que a gente faz assim. Mas, mais uma vez, obrigado aí pela audiência e tamo junto. Até a próxima.